A graça salvadora de Cristo seja com vosso espírito. A palavra do Senhor diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 3, 4, 5. A palavra de Deus aqui, ela instrui as mulheres idosas a instruírem as jovens. Vamos pôr as mulheres experientes, as mulheres que adquiriram experiência na sua caminhada de vida. Eu, um dia, tive os meus 15, 16, 17. Um dia eu fui jovem. Mas pensa numa jovem que fez tudo errado. Teve um começo de muitos erros. Hoje eu tenho 37 anos de casada. Quem me conhece, eu sou a esposa do pastor Marcelo. E nós dois um dia nos conhecemos, eu tinha 15 anos e ele tinha 17. Então começamos a namorar e começamos a ter aquelas práticas todas que desagradavam a Deus. Começamos a namorar de uma maneira errada, de uma maneira sem nenhuma orientação. Porque na minha época eu não tinha uma mulher atrás de mim, essa mulher de Tito, que é a mulher experiente para me passar algo, eu não tinha. Então, eu comecei de uma maneira totalmente errada, totalmente desagradando os princípios de Deus. E como eu já disse e repito, na época eu não tinha nenhum tipo de orientação. Então, comecei a namorar com 15 anos, ele com 17. E começamos uma caminhada errônea, onde nós já começamos a ter intimidade. E onde a minha mãe ficou sabendo, e eu ainda nova, com 15 anos, ela não entendeu muito bem, me colocou para a rua. Só que hoje, eu analisando bem, depois das experiências de vida, depois de tantas coisas que eu passei, eu vejo o livro, a palavra de Deus, quando fala sobre José. Deus, ele quando tem um projeto, ele vê lá na frente, Porque ele sabe o nosso futuro. Ele, quando ele quer te transformar em algo, ele sabe como trabalhar, assim como fez com José. E Deus deixou que tudo acontecesse na minha vida, e hoje eu entendo perfeitamente, para que eu fosse essa mulher aqui de Tito, com mais experiências para passar para jovens
lindas, desenhadas pelo Criador. E naquela época, dos meus 15, 16, onde eu comecei de uma maneira totalmente errada, não tinha os meios que eu vejo que tem hoje, de ensinamentos, moças que foram criadas dentro da igreja, num lar totalmente diferente do lar que eu fui criada, mas que hoje, já nessa caminhada, há 17 anos, juntamente com meu esposo, andando nos caminhos do Senhor, eu posso analisar algumas coisas que, com a experiência de vida que eu tenho, não dá muito para entender. Porque quando eu pratiquei aqueles erros, fornicação, abrasar, ter intimidade fora de aliança, fazer tudo que a minha carne pedia e queria, eu não entendia nada do céu, de eternidade, de sangue de Jesus, da graça, da bondade de Deus, que eu estava debaixo de maldição, que Jesus veio numa cruz, morreu, e todas essas informações que nós temos a respeito das coisas de Deus, do que agrada a Deus, eu não tive. E hoje eu vejo as jovens andando num caminho totalmente contrário daquilo que os princípios de Deus estabelecem. Moças lindas, as moças dentro da igreja que têm toda a informação possível dos princípios de Deus para a sua vida, fazendo da tua maneira, sem contar que Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado de Deus Pai, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vim julgar os vivos e os mortos. E ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quem você acha que me convenceu depois de anos para estar aqui, falando um pouco da minha história e orientando um pouco essas jovens que não estão andando na dependência do Espírito Santo, estão fazendo tudo da maneira que acham que deve fazer e entristecendo profundamente o Espírito Santo e abrasando por anos meninas novas criadas dentro da igreja, casando com homens divorciados, trazendo para a vida delas uma bagagem. E eu fico analisando, não é uma direção do Espírito Santo o que elas estão fazendo, não tem direção do Espírito Santo, não tem dependência do Espírito Santo, tem, sabe o quê? Esforço próprio. E no esforço próprio só te afunda. O esforço próprio te cega. No esforço próprio tem um lugar de dor. No esforço próprio, irmãs, nós cometemos os piores erros. O esforço próprio é um buraco sem fim. E se nós não buscarmos essa dependência, vocês jovens,
buscarem essa dependência do Espírito Santo de Deus e retroceder nos seus erros, desviar a ira de Deus dessa situação. Eu sinto muito te dizer que o lugar onde você vai estar é por sua conta própria e risco. E não queira estar no lugar onde Deus não te mandou estar. Você é princesa. O Espírito Santo tem ciúmes de você. E era para você estar numa posição totalmente diferente. E você tem envergonhado sobremaneira a obra de Deus com a sua conduta, porque você não tem dependência do Espírito Santo de Deus e está andando pelo teu esforço próprio, está andando pelo seu eu. Que você possa retroceder, e desviar a ira de Deus desta situação, no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus.